Shalom, shalom, minha irmã, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. Vamos aprender, irmã, porque aprendizado muda comportamento e nós precisamos ser mulheres sábias, principalmente nesses dias, onde a gente percebe claramente que existe uma batalha espiritual que está, focando na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Porque nós somos, sim, o foco do nosso adversário. Nós somos foco para tentar nos tirar da presença do Senhor e nos fazer andar ou fazer coisas que verdadeiramente possam entristecer o coração de nosso Pai. Mas nós estamos aqui porque, sim, nós somos a resistência. Isso é uma verdade. Eu tenho me decidido em Deus ser resistência nessa geração. Eu tenho me decidido em Deus ser resistência, não pela minha força, porque eu não tenho força, porque de mim mesmo não tem nada, mas é em Deus, por Deus e para Deus, que nós temos nos posicionado como resistência, para que a gente possa verdadeiramente ser canal de Deus na terra dos viventes, e assim a gente possa entregar tudo aquilo que Ele tem nos dado ao mundo, aquilo que Ele me deu, eu posso entregar ao mundo, que é o seu verdadeiro amor, o amor de Cristo, que é o amor incondicional. Então, dentro do nosso caminho de sabedoria, nós estamos trabalhando Provérbios, e hoje o capítulo 22, a nossa tarefa devocional é entender e decidir, porque nós precisamos entender a palavra. Como eu posso querer me decidir? Como eu posso querer ter um posicionamento se eu não entendo a palavra? E eu preciso buscar em Deus essa sabedoria. Eu preciso buscar em Deus esse conhecimento. Eu preciso buscar em Deus as ferramentas que eu preciso para essa estação 24. E essas ferramentas, elas vão ser utilizadas nessa estação 24. Para novas estações, Deus vai liberar novas ferramentas. Mas para esse tempo, Deus tem liberado ferramentas de sabedoria, porque nós somos verdadeiramente mulheres sábias, que temos construído um caminho em Deus, porque, como eu já falei, nós somos a resistência nessa geração. Então, o capítulo 22 de Provérbios é um capítulo muito rico, tem muitas coisas que eu acho assim, super interessante. O 7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, que toma emprestado se torna servo do que empresta. O 9 fala assim: o homem generoso será abençoado, porquanto reparte o seu pão com o necessitado. Gente, que lindo. O 24 diz: não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda. Gente, vocês já viveram com alguém de mau humor? Ai, gente, é um desafio. É desafiador conviver com uma pessoa de mau humor. E é interessante que nesse contexto, a Bíblia diz para a gente ter cuidado com essa associação, de estar associado com pessoas assim, porque infelizmente a gente também aprende a viver dessa mesma maneira que a gente, nesse ambiente de mau humor, a gente também aprende a viver assim. E a gente acha comum, mas não é comum não, porque a alegria do Senhor é conosco, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não precisamos ser mulheres que vivam com raiva, de mau humor, porque nós temos o Senhor na nossa vida. É Ele quem nos dá todos os dias a capacidade de nos reinventar, de nos dar sabedoria, de nos fazer entender que eu não posso ter uma fé pontual, que a minha fé, independente do que esteja acontecendo, a minha fé é alicerçada no Senhor. E quando eu tenho a fé alicerçada no Senhor, eu consigo descansar. E quando eu descanso em Deus, eu consigo me alegrar na presença dEle, porque é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Então, o versículo 22, eu encontrei muitas coisas para eu buscar entendimento, para eu pesquisar, para eu me posicionar. Mas eu gostaria de partilhar com vocês o que mais tem chamado a minha atenção, que é o versículo 6, que diz assim:
Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Nessa versão aqui, o 6 diz dessa forma: instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se afastará dele. A nota explicativa diz assim: instruir significa edificar ou cercar com uma sebe. Cercar. É como edificar um muro ao redor de uma criança. E nesta cerca deve estar envolvido duas coisas: a criança e a Bíblia. Este é o caminho em que o menino deve andar. Então a gente vai refletir rapidamente sobre essas questões. Então, instruir significa edificar ou cercar com uma sebe. É como edificar um muro ao redor de uma criança. Então, assim, edificar, construir esse muro de proteção, de segurança, de entendimento. Será que nós estamos fazendo isso? Será que, como mães, nós estamos fazendo dessa forma? Dentro de todas as instruções, eu trabalho com o público infanto-juvenil, além de com os pais. E eu percebo que hoje as crianças têm uma agenda. Na minha época não tinha nada disso. Elas têm uma agenda. E sempre que a gente, digamos que haja necessidade de ter algum acompanhamento, espera aí que eu vou ver na agenda do meu filho. Normalmente os pais dizem assim: espera aí que eu vou ver na agenda do meu filho como é que está a agenda dele, como é que está o horário dele. Tem problema a criança ter uma agenda? Não. Muito pelo contrário. A organização, a rotina e o planejamento, eles fazem parte de todo o processo, e isso ajuda muito para a criança ela crescer com esse entendimento que ela precisa ter essa rotina. Mas uma coisa que eu fico pensando é o quanto dentro dessa agenda nós temos apresentado o Senhor. O quanto dessa agenda da criança nós incluímos a palavra de Deus. Porque segundo aqui a orientação da nota explicativa, essa cerca, esse muro de proteção, esse muro que nós precisamos construir ao redor dos nossos filhos, ele precisa ter dentro dele duas coisas: a criança, dentro da sua agenda, do seu desenvolvimento normal, natural, e a Bíblia. Será que dentro desse contexto, eu, enquanto mãe, eu tenho colocado a Bíblia dentro da agenda do meu filho? Será que eu tenho colocado dentro desse contexto de relacionamento, não somente dizer, olha, você é obrigado, vá ler? Não é obrigado. Você precisa ensinar ao seu filho que isso aqui é uma forma dele conhecer o Senhor, que isso aqui é uma forma de aprendermos a nos relacionar com o nosso Deus. É muito mais do que uma leitura, é muito mais do que um compromisso, é muito mais do que eu ter uma performance. Eu já li a Bíblia 33 mil vezes, tá? Mas quantas vezes você colocou em prática? O que verdadeiramente a palavra de Deus tem ensinado você? O que verdadeiramente você tem aprendido quando você está em contato com a palavra de Deus? O que você pode dizer que você tem extraído da palavra e colocado em prática dentro da sua casa, dentro da criação e formação dos nossos filhos, da instrução que nós precisamos dar, da transmissão de conhecimento? Será que nós estamos colocando a Bíblia como um livro qualquer que ele aprende, que ele lê dentro das inúmeras disciplinas que nós aprendemos no decorrer da nossa vida? Ou será que verdadeiramente nós temos instruído os nossos filhos dizendo, olha, isso aqui é vida, isso aqui é vivo, isso aqui é relacional. Nós estamos aqui não somente lendo, nós estamos entendendo, aprendendo, conhecendo de Deus, para cada dia mais nos relacionarmos em amor com Ele. Qual será a nossa condução nesse tempo? E eu gostaria de reiterar, como é que é a agenda do seu filho? Será que na agenda dele você inclui o conhecimento de relacionamento com Deus, da palavra de Deus? Se não, nós verdadeiramente temos um problema. Porque eu e você,
somos responsáveis por formar a próxima geração. E se na agenda do meu filho, se na agenda do seu filho não tiver ele com a agenda dele dentro da construção do desenvolvimento humano natural dele, junto com a palavra de Deus, quais são as construções que as nossas crianças vão ter? Se não aprenderem dentro da nossa casa, a partir de nós, as verdades da palavra de Deus, elas não vão aprender lá fora. Elas não vão aprender isso na escola, porque infelizmente existe uma agenda mundial que quer justamente fazer isso, afastar essa futura, essa próxima geração, os nossos filhos, das verdades contidas na palavra de Deus. Então, se eu não tenho esse entendimento, com certeza eu não estou fazendo a minha parte. E a minha parte é justamente essa. Eu vou ler para você entender. Instruir significa edificar uma cerca. Edificar uma cerca. Uma cerca. É como edificar um muro ao redor das futuras gerações. Essa responsabilidade é nossa. Edificar esse muro ao redor das nossas crianças, da nossa futura geração. E dentro desse muro, duas coisas: a criança, dentro do seu contexto natural de desenvolvimento humano, respeitando cada uma das suas fases, e a Bíblia Sagrada. Não tem problema, minha irmã, seu filho tem uma agenda. Isso é bom, eu já falei e quero repetir, mas a agenda dos nossos filhos precisa estar incluída a palavra de Deus, conceitos, princípios, normas, valores que são estabelecidos dentro da palavra de Deus. Porque se eu não preparar essa futura geração, ela vai se formar uma geração que está suscetível, que está vulnerável a qualquer vento de doutrina. É o tempo de nós começarmos a nos levantar como mulheres que são intercessoras dentro dos nossos lares, que são intercessoras dos nossos filhos. A gente tem que parar nesse tempo de sermos essa mulher que muitas vezes nós nos formamos mimizenta. Porque isso, porque aquilo, porque meu filho. Eu quero que você entenda nesse dia que nós estamos numa guerra. A guerra é pela sua família, é pela minha família. A guerra é pelas futuras gerações. E nós precisamos nos levantar em Deus. Você é uma mulher que Deus colocou exatamente aquilo que você tem hoje nas suas mãos, que são os seus filhos. Comece a fazer justamente essa edificação de cercar. Eu vou colocar ele numa bolha para ele não participar do mundo, não. Dentro dessa edificação tem a criança com seu desenvolvimento natural, normal, com a agenda dela, mas com a palavra, com a Bíblia. O que não pode é simplesmente eu deixar livre e elas serem instruídas por doutrinas contrárias àquilo que verdadeiramente nós acreditamos. E elas vão passar a acreditar, infelizmente, dentro daquilo que elas são instruídas. Então instrua seu filho, cerque ele de oração, cerque sua casa, se levante. Você talvez está aí desanimada. Porque não tem o vestido que você gostaria, porque não tem o cabelo que gostaria, porque não tem o sapato que gostaria, porque não tem a casa que gostaria, e ficar desanimada e deitada e sem reagir vai ajudar? Vai mudar a tua história? Vai mudar a tua vida? Então fica do jeito que você está. Mas se você não reagir, nada vai mudar. Nós precisamos sim reagir. Nós precisamos nos levantar. Quantas vezes eu não tenho muitas coisas que eu gostaria. eu tenho muito menos do que eu gostaria de ter, né? Mas enfim. Mas eu tô aqui tentando reagir, tentando entender que eu sou resistência nessa estação. Que Deus tem me chamado para ser resistência nessa estação. E eu tenho que sim abrir minha boca e profetizar dentro da minha casa. Profetizar na vida dos meus filhos. Avançar.
Porque a ordem é essa, a ordem é marchar, não é retroceder, não é voltar retrocedendo, não, é marchar. Marche dentro da sua casa, se levante como uma intercessora, independente da idade dos seus filhos. Se já passou a idade de instruí-los, então agora você se levanta como uma intercessora dentro da sua casa, pela vida deles, porque eu creio de verdade que Deus tem levantado um exército de mulheres que possam ter esse entendimento, que possam ter essa clareza de que nós somos formadoras, sim, dessa futura geração, que nós somos canal de Deus, que nós somos canal de Deus para instruir as futuras gerações, e nós precisamos sim, como diz aqui, edificar, cercar, edificar esse muro ao redor, não para que eles vivam alienados, mas para que eles entendam que eles sim têm toda a estrutura do desenvolvimento humano e tudo que eles precisam em cada faixa etária, mas eles não podem estar longe da palavra de Deus. Eles não podem estar longe da Bíblia, eles não podem estar longe de princípios e conhecimentos, e isso ele aprende dentro de casa. E isso, ele vai para a igreja, ele só aprende lá na igreja. Quantas vezes nós temos sido formados dessa forma? A gente só abre a Bíblia dentro da igreja, a gente só abre a Bíblia para ler o versículo dentro da igreja, quando chega em casa a gente fecha, que a gente possa formar ser canal, ser esse canal de instrução, de transmitir o conhecimento para as futuras gerações, que esse canal que somos nós possamos passar o conhecimento, que eles possam ter fome de Deus, fome e sede de Deus, que as futuras gerações sejam alimentadas pela palavra todos os dias, que os nossos filhos, eles possam ter fome e sede de Deus, que eles possam ter fome e sede de Deus, que eles possam todos os dias buscar em Deus todas as respostas, que porventura os questionamentos invadirem a mente deles, mas que eles possam ter a certeza e a convicção que todas as respostas estão em Deus para a vida de cada um de nós. Então que você possa ser essa mulher que se levanta nesse dia, que se levanta hoje como resistência dentro da sua casa, que você possa ser essa mulher que se levanta como intercessora dos seus filhos, que entende que você precisa, assim, dar a instrução para eles. E que a instrução que você entregue a eles seja a instrução, principalmente, da palavra de Deus, para que a vida de cada um de seus filhos, da futura geração, seja edificada em Deus, a partir da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida linda e poderosamente, que você nesse dia permaneça na Shalom do Senhor, em posicionamento dentro da sua casa, entendendo e buscando cada dia mais sabedoria em Deus, para entregar aos seus, à sua família, tudo aquilo que Deus tem entregado a você. Que Deus abençoe tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Pai.